Olá, seja muito bem-vindo ao 16º episódio do ACCast, o quarto da segunda temporada. Eu sou o Fábio Reis, analista de marketing da SIC, estou aqui com... Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Santos, faço parte da equipe de relacionamento da SIC e hoje vamos bater um papo ali com um grande parceiro, associado e coordenador do grupo Endurance do AC Networking, Felipe Cunha, do CKG Advogados. Felipe, seja muito É um bem-vindo. prazer. Prazer é nosso. Hoje vai ser um bate-papo aí super bacana. Espero que todos que estejam nos ouvindo aproveitem bastante. Realmente é um conteúdo extremamente importantíssimo ali Com certeza. para os empresários, né, de diferentes segmentos, de diferentes tamanhos, né. A gente vai bater um papo ali sobre desvendando a área civil e contratos para as empresas, né. E antes de a gente aprofundar mais esse assunto, conta um pouco ali da sua história, da sua trajetória, um pouco da sua carreira também, Felipe. Claro. Bom, vamos lá. Eu sou advogado desde 2015. Em 2019 eu fundei a CKG Advogados, né? Sou sócio dela junto com a Aruan, com o Eduardo. E desde então nós viemos trazendo assim uma perspectiva um pouquinho diferente da advocacia para as empresas, pensando mais na prevenção, evitar os riscos para esses empresários. E isso passa muito por essa área contratual, a área civil. Então, dentro da minha experiência, já tive experiência em algumas empresas bastante grandes, na própria Petrobras, já tive uma parte na Odebrecht, em outras empresas bastante grandes. E nós tivemos essa experiência de entender o que é esse planejamento jurídico para o empresário. Então, nosso objetivo foi trazer isso para o empresário aqui de Campinas e estamos tendo bastante sucesso. Esse ano, agora em junho, fizemos 5 anos de escritório. Ah, legal. Então, é uma felicidade muito grande para nós, né, essa vitória. E eu espero conseguir aqui contribuir com o nosso papo. Ah, com Legal. certeza. Só antes da gente começar as perguntas e um pouco mais a fundo, você trouxe essa questão da prevenção, né? E você pode falar um pouquinho da prevenção mesmo, Felipe? Porque, queira ou não queira, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que quando o cliente ali te procura, muitas das vezes é quando ele já está com algum problema ou ele já está com algum problema no contrato, Algum gargalo enfim. ali, né? Isso, algum gargalo, né? Então, você pega a bomba no colo, vamos falar assim, né? O incêndio já está instalado. Exato. Infelizmente, normalmente nós somos procurados somente quando o problema já existe, né? Nosso objetivo com a advocacia preventiva é não só trazer esse tipo de trabalho para dentro das empresas, viabilizando isso, mas também instruir os empresários, né, principalmente os médios e pequenos, sobre essa necessidade, né? As empresas grandes, as grandes indústrias, elas têm o seu setor interno, elas trabalham isso de forma muito sistematizada. No entanto, o empresário pequeno e médio tem uma dificuldade bastante grande de entender o valor disso, de entender como isso pode se converter no sucesso do seu negócio. E o nosso desafio, né, acaba sendo esse. Antes de fazer a pergunta, só deixar registrado aqui, agradecer ao IMA, né, ao Fundecamp e à Prefeitura de Campinas pelo espaço, e também aos nossos patrocinadores, né, a C Networking, que é o programa aqui que a gente tem na SIC, e também a Stanley aqui, que a gente usa os copos, né, durante os episódios para poder, como fala, deixar a garganta um pouco mais molhada e conseguir falar melhor, né. É necessário. E, Felipe, a pergunta que eu quero fazer para ti, você estava explicando para a gente aqui nos bastidores, um pouco antes de começar o episódio, a questão do guarda-chuva ali, da parte do direito civil. Ah, sim. Você pode contar um pouco para a gente melhor sobre isso, o que está dentro desse guarda-chuva? Claro, claro. Bom, no Brasil existe uma hierarquia de leis, né? Na verdade, a maior parte dos países existe uma hierarquia de leis, né? A lei principal seria a Constituição e abaixo dela nós temos todas as outras legislações. O Código Civil brasileiro, né? Ele traz todas as relações entre as pessoas. Então vai lá desde o nascimento, um pouquinho antes, como você bem destacou, e até a morte dessas pessoas, também das pessoas jurídicas, do seu nascimento até a sua morte, e todas as relações que ocorrem entre essas pessoas. Então, o Código Civil é uma lei bastante extensa, que trata de muitas coisas, trata de coisas muito importantes, e que, no foco empresarial, ela vai tratar em especial da formação da pessoa jurídica, ou seja, das questões societárias dessa pessoa jurídica, e também das questões contratuais, que são as relações entre as pessoas, né?
Porque contratos, eles não se limitam aos papéis ali que nós assinamos, né? Contratos podem ser contratos verbais. Então, quando você vai fazer um processo de compra e venda, por mais simples que seja, ele é um contrato. Ele vai ser realizado de forma muito rápida, mas é um contrato. Então, você vai na padaria comprar um pão, a pessoa, ela se compromete em te dar um pão por determinado valor em dinheiro. Isso é um contrato. Então, tudo isso, né, está abarcado dentro do direito civil, e por isso a tamanha importância dessa legislação, que inclusive agora está se discutindo aí atualizações sobre ela, e que mais para frente a gente pode bater um papinho sobre isso também. De certa forma, todas as relações nossas de vida, assim, estão relacionadas a contratos, né? Eu diria que sim, todos os relacionamentos nossos são contratos. O casamento é um contrato, o surgimento de uma pessoa jurídica é um contrato. Então, no dia a dia, isso é algo que permeia as nossas relações de forma muito ampla, e que, infelizmente, por estarmos mergulhados nele, né, nessas relações contratuais, eventualmente nós não entendemos a importância disso, né? Então, existem muitos empresários aí que no dia a dia acabam se relacionando com os seus parceiros comerciais, com seus clientes, com seus fornecedores, de forma informal, ou seja, num contrato verbal ali, pouco adaptado, pouco estruturado, e aí decorrem toda sorte de problemas aí para esse empresário. E esse contrato verbal ali que você falou, Felipe, é claro que por o escrito ali você vai ter o material ali para provar, né, que realmente foi combinado isso, mas o verbal, tem algo que, por exemplo, vamos supor, você contratou ali um funcionário, eu sei que você não vai fazer isso, né, que você é especialista na área, mas vamos supor que um cliente seu, vamos elaborar melhor, supor que um cliente seu fez ali a contratação no verbal ali com o funcionário. O funcionário ficou 3, 4 meses ali e foi atrás dos seus direitos. Quais cuidados ali que o empresário tem que tomar por fazer esse tipo ali de procedimento? Tá. Bom, né, nesse caso em específico, nós estamos falando também de questões que envolvem outros ramos do direito, por exemplo, o direito do trabalho, né, o direito trabalhista, a chamada CLT. E, bom, esse contrato verbal, ele é muito válido nesse caso, no sentido de dar validade para aquela relação jurídica, e não que ele seja válido legalmente. Entendi. A CLT, ela impõe que os contratos, eles devem ser materializados na forma ali da carteira de trabalho, principalmente, mas também existe o contrato de trabalho, que é um regramento que vai explicar como vai se dar essa relação jurídica entre a empresa e o empregado, né? No entanto, no exemplo que você passou, não existia essa formalização, os efeitos práticos disso, eles vão existir. E o que vai ocorrer é que, numa eventual judicialização dessa situação, o juiz vai reconhecer a existência desse contrato, ainda que não tenha sido feito de forma legal, vai aplicar algumas sanções em relação a isso, porque não foi feito de forma adequada, e vai trazer para o mundo real para o mundo jurídico, aliás, todos aqueles desenvolvimentos, né, todas aquelas complicações que ocorreram no mundo real. Então, aí você vai ser obrigado a seguir a lei na marra, né? Mas, trazendo aí um exemplo prático, né, ainda que um pouco distinto, do como se daria esse aperfeiçoamento de um contrato que originalmente foi feito de forma informal, né, de forma verbal. Sim, tá? Eu até dei esse exemplo, né, porque é algo que a gente escuta bastante. Acontece. A gente, escuta bastante. Mas quais os contratos ali que você fala que são principais ali para uma empresa que está iniciando? Bom, os principais contratos que uma empresa precisa, né, formalizar para conseguir operar, o principal deles, o primordial, é o contrato social, né? Então, a não ser que você seja um único sócio, né? E hoje existe aí a sociedade unipessoal, né, de responsabilidade limitada, também nela você vai ter um contrato social.
você precisa de um contrato que seja elaborado e que ele esteja adequado aos fins que a sua empresa vai desenvolver, né? O objetivo social dessa empresa, ou seja, que tipo de serviço você vai prestar, que tipo de comércio você vai realizar, que tipo de indústria você vai desenvolver, e também a relação entre os sócios, entre si, e os sócios e a própria sociedade civil, né? E os terceiros. Então, um exemplo disso o contrato social define quem que pode assinar contratos com terceiros, ou que tipo de bens você pode alienar, ou que tipo de negócios jurídicos você pode fazer com terceiros em nome daquela sociedade. Esse regramento todo, ele é bastante complexo, e ele tem que se desenvolver de uma forma que se adeque muito à especificidade de cada empresa. Porque, por exemplo, você pode ter um sócio que entra com certo numerário, né, com certo valor em dinheiro, e outro sócio que vai trabalhar na empresa efetivamente. Como que vai se dar a relação deles? E se ele discordar do outro, né? Imagina, eu faço uma sociedade aqui com o Gabriel, eu acho A, o Gabriel acha B, como que a gente desempata isso se somos dois sócios só? A vontade de quem que supera? E se eu morrer? Se ele morrer? E se a gente quiser que entre outro sócio? E se nós quisermos vender a empresa ou comprar outra empresa? Então, são questões que elas precisam ser tratadas de forma bastante cuidadosa no contrato social, e é um contrato muito difícil de você conseguir desenvolver ele de forma adequada, porque é um contrato que ele depende muito de coisas que vão ocorrer no futuro. Na verdade, todos os contratos têm um quê de futurologia ali nele, né? Por isso que é importante você ter ali um acesso, né, um profissional que já tenha uma carga de mercado para entender ali exatamente quais são os maiores riscos que decorrem daquilo, entender de fato quem são as pessoas envolvidas e quais são as relações que vão se dar ali. Então, primeiro contrato, né, que seria o mais importante, contrato social, sem dúvida nenhuma. Segundo contrato mais importante, eu diria que é o contrato de prestação de serviço ou de compra e venda, dependendo da natureza do seu negócio. Então, essas relações que você vai ter com o seu cliente, elas são um fato que vai trazer ali a saúde para o seu negócio. E esses contratos, esses em específico, né, o de compra e venda e o de serviços, são os contratos que eu vejo serem mais negligenciados. Que o contrato social, ainda que não tão adequado, ele é feito, né, obrigatório ser feito. Mas esses são bastante negligenciados. E ele é negligenciado não só na sua existência ou seja, tem muito empresário que trabalha com setores que necessitariam de um contrato, mas que acabam negligenciando isso, não aplicam contrato algum, mas também na sua qualidade. Então existe aquele malfadado contrato do Google, né? Que a pessoa vai lá, olha, eu quero vender eu não sei o que, vai lá, põe no Google, pega um modelo que alguém fez ali, talvez de boa vontade, mas que serve no máximo como uma coluna dorsal para esse negócio, não ajuda a construir de fato o relacionamento final, e acaba não adaptando esse contrato para o negócio, né? Então a gente pode desenvolver isso um pouco mais, mas basicamente esse é o segundo ponto aí, o segundo contrato mais importante. O terceiro contrato importante para uma empresa seria o contrato com seus fornecedores. Esse contrato é especial, você ter atenção ao que ele traz, porque é um contrato que normalmente, né, é feito por uma pessoa terceira, é um contrato que eu vou absorver dentro do meu negócio, então eu tenho que entender se a estrutura daquele contrato casa bem com o meu negócio. E aí a gente está falando de uma análise muito mais complexa e muito mais madura desse negócio. Que aí eu tenho que entender qual que é o meu fluxo de caixa, qual que é a minha operação, quais são os meus problemas aqui do dia a dia, que tem que se relacionar com esse contrato e não podem dar errado, né? Então, esse é uma análise que acaba sendo mais complexa nesse sentido de
ter um entendimento do próprio negócio e conseguir perceber se esse contrato do terceiro não vai te dar um problema. Um exemplo disso são questões incidentais desse contrato, por exemplo, relações trabalhistas. Então, você contrata uma pessoa para fazer faxina na sua empresa, uma pessoa não, aliás, uma empresa de terceirização de serviços para fazer a limpeza da sua empresa. E aí o que acontece é que, de repente, a pessoa que trabalha lá fazendo a limpeza, ela processa essa empresa, né? Esse terceiro, tem muita empresa aqui no meio, ela processa esse terceiro, seu prestador de serviços, e acaba resvalando em você. Então, como o seu contrato com esse terceiro, ele se dá, como isso é blindado, como você identificou a possibilidade desses riscos, é muito importante pensar nesse tipo de coisa. E por último, talvez um contrato de locação aí, caso isso venha a ser necessário, né, para as empresas. A maior parte das empresas não tem um estabelecimento próprio, então é muito importante você prestar atenção nesses contratos, prestar atenção no tempo do contrato, até porque isso pode trazer um desencadeamento aí de outros direitos e pode ser a diferença entre você ter sucesso ou não. Eu tenho uma dúvida, Felipe, sobre, por exemplo, existe um tipo de contrato sobre o impacto, por exemplo, você vai abrir um comércio, uma loja física, né? Pensando materializando a sua empresa, né? Onde que entra a questão por exemplo, do impacto que você gera para quem está à sua volta, seja tipo ambiental, social, não só com as pessoas que são seus próprios colaboradores, como os fornecedores que você citou agora também, mas como com quem está à volta ali do seu local físico, por exemplo. Tá. Bom, não existem contratos em relação a isso, né? Mas existem legislações em relação a isso. Por quê? Porque um pressuposto do contrato é que existam as partes bem definidas, tá? E nesse caso, a parte que seria a parte contrária, né? Seria a coletividade como um todo. Né? Então, como que eu vou fazer um contrato em que eu me responsabilizo por determinado impacto ambiental que meu negócio traga? Então, isso não existe. No entanto, não quer dizer que não exista a legislação em relação a isso que me imponha esse tipo de situação. Então, as leis aí seriam o contrato da sociedade para com o indivíduo, né? Impondo que para determinada prática você tenha um tipo de cuidado específico. Então, por exemplo, quando a pessoa vai criar uma empresa, uma loja física, não existe um termo de responsabilidade dela sobre o que ela impacta à volta dela ali. Não, existe o regramento, a legislação geral. Então, por exemplo, vai ter a lei orgânica municipal que vai determinar se você está de acordo com o zoneamento, por exemplo. Tá? Então, aqui em Campinas isso é muito bem estruturado, né? Aqui da região, eu acho que a cidade com essa parte mais desenvolvida, muito facinho de encontrar. Você vai por lá, zoneamento Campinas na internet, ele aparece um mapinha e te diz, olha, aqui é zona X, Y, Z, você consegue até colocar o KNAI ali que você pretende abrir em determinado lote e encontrar se aquela zona é apta para o teu tipo de negócio. Por exemplo, você não vai abrir uma usina de carvão no Taquaral, né? Você não vai conseguir ali naquele bairro que ele é uma zona ali mais específica para residências ou comércio de baixo impacto, ou seja, comércio que não traz muito problema para a vizinhança. Então, tem esse tipo de legislação. Existem as legislações ambientais, que são as licenças que você vai precisar tirar também. Existem as questões de licenças, por exemplo, de bombeiro, que são em relação à segurança do seu prédio, né, para as pessoas que ali estão, e por aí vai. Quanto mais danosa a sua atividade para o meio ambiente ou para as pessoas, maiores são as legislações, né? Mais legislações existem para tratar desse tipo de coisa. E esse é outro ponto, né? Uma questão mais incidental aí, que às vezes não é tão cuidada no momento de abrir uma empresa, né? Então é necessário prestar atenção nesse tipo de coisa, estar assessorado ali por profissionais que vão fazer isso para você, porque é claro, você vai precisar de um engenheiro para testar que o prédio é seguro, vai precisar
de alguém específico para analisar as questões do incêndio, por exemplo, do risco de incêndio, as questões sanitárias. Então, tudo isso é necessário você prestar atenção. Mas voltando um passo, não existe um contrato que trate disso especificamente, tá? E essa questão que você levantou agora, realmente o empresário tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do tamanho da empresa, vamos supor, ele fez a abertura, deu 4, 5 anos, ele passou ali por uma vistoria, dependendo da situação, ele até fecha as portas, né? Então, tem que tomar todo um certo cuidado, né? A maior parte desse tipo de requisito, quando não está adequado, traz a lacração do imóvel, né? Ele traz risco para as pessoas que aqui estão. Então, vai lacrar o imóvel, né? Então, é importante que preste atenção nisso, porque aplica multa e também pela questão prática. Não são legislações que são feitas porque o governo é mau ou porque a prefeitura quer te causar algum problema. São leis que são feitas justamente para regular o impacto negativo que teu negócio traz para a sociedade, né? Então, você não pode criar uma empresa que começa a cortar árvore de terreno. Então, você vai ter problema com isso. Ou que polua de forma demasiada em um lugar específico, ou que use água do manancial de forma indiscriminada. Então, tudo isso precisa ser regulado para o bem da sociedade como um todo, né? Para a pergunta, eu trouxe um exemplo de loja física para trazer mais para a familiaridade do médio microempresário, né? Mas quem geralmente sofre, entre aspas, muito com isso são as indústrias, né? Porque onde elas se estabelecem impactam muito com a questão, seja do olfato, né? Se produz muita fumaça, sonora, se tem muito disparo de alarme, essas coisas. Claro. E o pessoal que está em torno, né? Que é tido também como a comunidade, né? Um dos stakeholders da empresa, enfim, de qualquer pessoa, tem que ser pensada, né? Claro. E aí cabe aos órgãos que são fiscalizadores, eles terem ali entrar em ação ali. Uma ação efetiva em relação a isso, né? O exemplo que o Gabriel trouxe ali do acordo verbal, né? O que acontece e tal. Você falou do juiz aplicar sanções. No caso ali, ele aplica sanções para as duas partes? Ele aplicaria? Uma dúvida mais inicial. No caso da relação trabalhista, não. Né? A relação trabalhista, ela é muito específica no sentido de... o empregado, ele é tido como uma parte hipossuficiente. Ou seja, entende-se que o empregador tem muito mais capacidade de se defender juridicamente do que o empregado. E isso decorre de uma análise rasa da sociedade e da forma que as coisas se dão. Então, o empregado não vai ser penalizado por isso. Ainda que não seja raro o empresário traga esse tipo de solicitação para nós, falando: meu empregado não quer que eu assine a carteira. Ele não quer que eu assine a carteira porque ele está com seguro-desemprego, com isso, com aquilo. Sempre um monte de maracutaia, né? Na forma simplificada de falar, que impede ali essa relação de se aperfeiçoar de forma adequada. Isso tudo está errado, né? O empregador, como empregador no seu local de empregador, que é a pessoa que vai organizar a operação, ele não tem direito e também não pode se dobrar a esse tipo de situação, né? Então, ele é a pessoa responsável ali por fazer a lei ser aplicada. Então, acaba que existem essas flutuações, essas divergências, mas de fato não vai acontecer nada com o empregado numa situação dessa, né? Quando nós tratamos de relacionamento entre duas pessoas físicas ou duas pessoas jurídicas e não existe um contrato, as duas são penalizadas porque aí a relação delas é muito mais instável. Então a penalização, como é uma situação particular, ninguém vai sofrer multa ali. Só que a situação deles é muito instável, então um sempre vai sair perdendo ali. Então é importante a gente prestar atenção nesse tipo de coisa, porque nunca é ideal, né? Que você tenha uma relação frouxa quando você vai fazer um negócio jurídico, principalmente envolvendo bastante dinheiro, né? Bastante valor. Dentro dessas várias divergências que podem ocorrer dentro da área civil como um todo, e dentro também da sua experiência no setor,
quais que são os principais desafios que você costuma ter, ou costumou ter mais lá no início, talvez tenha mudado depois, ao lidar com esse setor? Alguns, né? Os principais. Senão a gente vai Senão ficar o dia inteiro aqui. Que cada contrato, cada cliente é uma situação. Cada caso é um caso, vamos falar assim, né? Não, é justamente Mas tem alguns isso. que acontecem com mais frequência. Mas... O maior problema em relação a contratos é convencer o empresário de que é necessário, sabe? Existe uma resistência por parte resistência, por causa da burocracia? Qual motivo, não, geralmente? As pessoas, às vezes, elas são entusiastas de um passado que não ocorreu, né? Então, eles falam, porque meu avô, ele vendia carro, vendia casa e era no fio do bigode, né? E aí ele quer replicar isso pro presente. Bom, dava errado com o seu avô, tá? Então, isso é algo que a gente precisa lembrar. Dava errado no passado e continua dando errado no presente. É que hoje, além dessa parte do fio do bigode aí, é que hoje a informação tá muito mais fácil com a tecnologia, né? Se você jogar no Google ali, tipo, a pessoa vai ter, é claro, não vai ser um especialista igual você, mas pelo menos a base ali do que ela pode argumentar ou não, ela vai ter ali, né? Sim, o conhecimento é muito mais difundido, né? Então hoje a chance de você ter um problema, ela é exponencialmente maior. Mas na época também era, né? Então a gente tem essa visão do passado que nunca ocorreu, né? Nunca existiu esse passado em que as pessoas eram todas pacíficas e que elas resolviam seus problemas porque era honra e não sei o quê. Não existiu isso. Então, em relação ao presente, então é convencer o empresário disso, de que é necessário fazer um contrato e de quão importante é esse contrato que ele seja detalhado. E esse contrato que você está falando é o social? Não, contrato de qualquer coisa. Tá. Então, qualquer relação que você tenha, um contrato é necessário. Seja para você mesmo vender o carro, né? Não precisa? Poxa, precisa, vamos fazer isso, né? Vamos estruturar essa situação. Mas em relações que se estendem no tempo, principalmente, então uma prestação de serviço continuado ou uma entrega de produto que vai se estender no tempo, ou seja, que você vai entregando de pouquinho, é notadamente necessário um contrato bem estruturado, né? Porque o tempo ele é inimigo ali do acordo, né? Então hoje a gente tá de bem, tá tudo certo, o que eu te paguei tá ok, tá justo, o que você vai me entregar também tá justo. Amanhã já não é tão justo e por aí vai, tá? Então esse é um ponto aí a se colocar. Em relação aos desafios, né, do que a gente enfrenta quando se trata de contratos, a aprovação de contratos de terceiros que são feitos de forma inadequada, né, seja juridicamente incompleto, ou seja, um contrato que não prevê muita coisa, não traz obrigações bem definidas, seja porque o contrato ele é feito para tirar alguma vantagem, alguma situação, criar alguma situação embaraçosa. Então isso é algo que é comum, né? O pessoal fala das letras pequenas no contrato, né? Sim. Infelizmente, existem empresas que ela vai contratar um advogado justamente para conseguir enxertar ali situações que são juridicamente aceitáveis, mas que na relação entre as partes vai desequilibrar essa relação de alguma forma. Então é importante entender o que aquele contrato está trazendo, porque infelizmente, para que isso ocorra, o contrato às vezes é escrito de uma forma um pouco rebuscada demais, né? Eu diria, uma forma que fica difícil de ler. Então é importante entender o que ele está trazendo, quais são as características daquilo e como aquilo impacta no seu negócio. E esses contratos que são de fato mal escritos, né? A gente se depara muito com um contrato que você, na hora que você lê ele, você fala, legal, e o que você vende? O que você vai me entregar? Né?
Então, assim, você percebe que é uma questão básica do contrato. Você lê o contrato e entendeu. É sobre o que esse contrato, né? Que relação que a gente está falando aqui? Ou outros contratos que eles trazem obrigações das partes, só que não existe multa. E aí, Só uma qual parte. que é o efeito? Com certeza. Ah, legal, tem um prazo aqui de 5 dias. Maravilhoso Se o não prazo de acontecer. 5 dias. E se ele não ocorrer? Né? Se você não Não for cumprir, cumprido. o que acontece? Então você percebe, esses contratos eles acabam não tendo efetividade no mundo real. Então, inclusive essa talvez seja a maior barreira de todas, né? Você conseguir traduzir no contrato, no papel, o mundo real, né? Porque não existe como aplicar um contrato que seja completamente etéreo ali, né? Então você pode escrever ele pode ter as características jurídicas, só que se ele não tiver uma relação com as coisas que são possíveis de acontecer, não vai ter contrato. A relação vai se dar de forma inadequada. Esse ponto que você levantou, Felipe, do principal desafio ali é realmente lidar com contratos que estão, vamos usar um termo ali, mais incompletos. Pode ser considerado um dos principais erros ali que o empresário comete na hora de elaborar um contrato, até mesmo num contratar ali um serviço de qualidade. Seria Sim. considerado isso. Essas falhas todas estão dentro desse guarda-chuva, né? A principal falha é não fazer o contrato. Superado esse ponto, né? Quando a gente passa desse para o contrato do Google ou do próprio ChatGPT, que agora melhora um pouquinho mais, né, o contrato, o problema é a inadequação do contrato ao mundo real, né? Então, o contrato não vai trazer objeto, ou seja, não vai dizer o que vai ser entregue. Então, imagina, eu faço um contrato de prestação de serviço advocatício contigo e eu não limito o que é feito ali. É um problema para você e para mim esse. Percebe? Só que existem muitos contratos, né? A gente vê que não possuem essa limitação. Um contrato, por exemplo, essa outra característica bastante interessante. Existem serviços que, pela sua natureza, eles demandam que a parte contrária te preste algum tipo de informação ou te entregue alguma coisa. Então, imagina, por exemplo, eu quero que você pinte meu carro. Legal? Uma condição para a pintura do carro ocorrer é que eu entregue o carro para você. Então, os contratos que não prevêem essas coisas. Mas isso é óbvio, Felipe. Fantástico, mas no contrato, óbvio, precisa ser dito porque é ali que você vai ter problema. Vou construir um site para você. Legal, qual que é o prazo? O que é isso? O que é aquilo? O que vai ter aqui? Mas espera aí, você tem que me entregar um conteúdo para eu fazer isso. Tem que me explicar o que a sua empresa faz. Então tem uma prestação do próprio comprador, né? Tem que formar as condições, né? As ferramentas, os recursos e tal. Enfim. E isso, às vezes, parece óbvio, mas não é. Né? Nós temos exemplos práticos em que a empresa que presta o serviço não conseguiu prestar o serviço inteiro porque não recebeu informação de volta. E aí a pessoa acha ruim que o serviço não foi prestado, mas aí nesse ponto a conversa já começa a se embolar. O contrato não traz previsões que resolvam esses problemas, que essa é outra característica que a gente pode até conversar, que é o contrato ele tem que prever o futuro aí, né? Você tem que entender como que aquela relação ela vai se dar e o que isso pode trazer de problema no futuro. Estipular as consequências para cada situação. Para cada situação. E por isso que ele tem que ser bem desenvolvido e ele tem que trazer algumas coisas que seriam óbvias. Que fazendo isso acontece o que você falou, né? As duas partes estão precavidas ali, né? Justamente. Eu costumo dizer para os clientes, para explicar essa característica, que você está resolvendo os seus embates enquanto você é amigo da parte contrária. Esse é o melhor dos mundos. Sim. E é isso que um contrato te provê, né? Então, eu combinei que vou te entregar em 10 dias. E eu combinei contigo que se eu não te entregar em 10 dias, eu vou pagar uma multa X. Não tem como no dia seguinte, depois desses 10 dias, eu falar, não aplica a multa X. Só que, infelizmente, as coisas não são tão simples como prazos e multas só. Então, a gente precisa desenvolver mais coisas. Então,
eu preciso incluir aqui uma garantia para que você cumpra com a sua parte. Eu preciso aqui que você tenha uma contraprestação ao que eu vou fazer para a gente conseguir desenvolver isso. Então, eu estou tentando trazer materialidade para isso, porque é um pouco até abstrato, né? Então, se não tiver claro, vocês até podem questionar. Mas é importante que exista esse fluxo e essa previsão contratual desses fluxos de informações e de negócios, para que no futuro, quando a gente vier a ter algum problema, a resposta a esse problema esteja no contrato. E se ela estiver no contrato, muito provavelmente vai ser resolvido de forma muito fácil, muito adequada. O processo vai ser muito mais prático, né? Muito mais prático. E outro ponto, na eventualidade de não ser resolvido, normalmente você tem a via jurídica para seguir, a via judicial, aliás. E aí, sendo o contrato estabelecido de forma adequada, ele tem o que a gente diria, né, a gente chama no mundo jurídico de característica de um título executivo extrajudicial. Ele é um título executivo extrajudicial. O que isso significa, né? Significa que é como se ele fosse uma sentença. Ele tem o poder de uma sentença. Então, quando você vai entrar no Poder Judiciário para executar um contrato desse, ou seja, fazer valer aquele contrato, o juiz não vai analisar o conteúdo dele. Ele simplesmente vai olhar, olha, é um título executivo extrajudicial, as características estão aqui. Você está falando que ele não cumpriu com isso. Legal. Então tá bom, execute. Então, ele vai mandar uma carta, né, a citação para a parte contrária, falando, olha, você tem 15 dias para cumprir com isso aqui. Ou explicar o porquê que você não fez. E tem que ser dentro da regra do jogo, ou seja, dentro da regra do contrato ou da legislação aplicável. Então você percebe como isso se torna material? A gente consegue aí desenvolver esse tipo de coisa. E isso supera também aquelas questões, eu já ouvi bastante, do cliente que fala, eu já fiz contrato com meus clientes, isso, aquilo, aquele outro, e eles só pagam quando eles querem, né? Quer dizer, se você fizer uma estruturação correta, fizer o dever de casa ali, desenvolver isso de forma adequada, a chance de você ter uma inadimplência reduz muito. Porque aí você tem todo o poder judicial do teu lado, né? Você tem essa capacidade de executar isso com muito mais facilidade e trazer substância para esse negócio. Então, a pessoa, na hora de dever para alguém, ela vai escolher outra pessoa. Assim, vai pensar duas vezes, né? O quanto mais detalhado, melhor, então, né? Exatamente. Felipe. E aquela questão, assim, a parte contratante, talvez não, né? Tem que lembrar que para o contratado, por exemplo, entregar, ele também tem que entregar a parte dele, né? Que é a questão que a gente estava falando ali dos recursos, oferecer as condições para que o contratado tenha condições, exatamente, de poder entregar dentro daquele prazo estabelecido e tudo mais, né? Exatamente. Então, é muito importante que exista, só que tem que existir essa previsão, né? Sim. Tem que existir essa previsão. O Felipe, eu queria perguntar para você a questão das cláusulas que você julga essenciais, assim, para se ter dentro de um contrato ali, que as coisas se resolvam, caso não venha ter um problema futuro, né? Se resolve de forma mais prática, como a gente estava falando, né? De forma mais rápida e tal. Bom, em linhas gerais, um contrato ele tem que prever quem são as partes. Essa previsão de quem são as partes não se limita a falar Gabriel e Felipe, por exemplo. Sim. Tem que trazer uma qualificação civil completa para a eventualidade de você precisar entrar no Poder Judiciário, né? Então, de você ter que judicializar aquela causa. Então, vai ter que trazer o nome, a profissão, se é casado ou não é, o endereço. Quanto mais completo for, melhor vai ser. Tudo aquilo que individualize aquela pessoa e ajude a encontrá-la. Objeto, né? O básico do contrato, o que eu vou fazer para você me pagar. Qual que é o pagamento, a forma de pagamento, né? O prazo de entrega, as consequências da inadimplência, e com inadimplência que entenda-se todo o descumprimento contratual. Inadimplente não é só quem não paga, mas é quem não cumpre totalmente o contrato.
A cláusula penal, ou seja, uma multa para fazer com que aquilo seja cumprido, né? Um poder coator aí que vai existir dentro desse contrato. Por fim, talvez uma cláusula de eleição de foro interessante para definir aonde que esse problema vai ser resolvido. Precisa estar assinado pelas partes e por testemunhas, se você quiser que seja um título executivo extrajudicial. No entanto, outros pontos, né, dentro dessa questão das cláusulas, eu entendo que você queira saber quais são os aspectos aí que trazem efetividade para esse contrato, né? Exato. E os aspectos principais e que a gente preza muito quando vai desenvolver um contrato para o nosso cliente é a adequação desse contrato para a operação do meu cliente. Então eu tenho que entender como que você desenvolve a sua atividade. Você faz site, por exemplo? Legal, como que é isso? O que você precisa para que isso ocorra? Ou seja, o que o cliente tem que te entregar para você fazer isso? Quais são os problemas que você pode enfrentar aqui no meio? Como que é a sua relação com o prazo? As aprovações que devem ocorrer nesse meio do caminho? Como que vai ser o pagamento em relação ao seu fluxo de caixa? Então não adianta eu prever pagamentos que não cabem no fluxo de caixa, no orçamento do meu cliente. Então, isso acontece bastante com venda de produtos, né? Eu tive um caso há um tempo atrás, uma empresa, uma indústria, produz maquinário de altíssimo valor e ela mesma financia isso para os clientes dela, ou seja, ela parcela isso para os clientes dela. E acontecia que ela tinha que comprar, né? Ela trazia esse maquinário, a parte principal dele, do estrangeiro, empenhava um valor grande nisso e entregava isso pro cliente dela. Então, isso trazia um problema de fluxo de caixa, trazia um problema de instabilidade e de insegurança financeira nesse negócio. Então, a gente teve que entender como que isso se dava, que tipo de cliente é esse, quais eram as condições patrimoniais desse cliente, para conseguir desenvolver uma garantia que fosse adequada para esse tipo de coisa, que fosse exequível para esse tipo de coisa. E aí a gente trabalhou no desenvolvimento dessa garantia, de bloqueios para a máquina, para coagir aquela empresa a entregar, né, a fazer o pagamento. Uma entrega do material acessório da máquina de forma um pouco mais progressiva para conseguir alinhar isso com os pagamentos. Então você vai percebendo que vai ocorrendo todo um encadeamento que você vai entrando junto com a parte da gestão da empresa no desenvolvimento disso. E aí é que está o valor nesse negócio. Esse processo de desenvolvimento, nesse caso em específico, durou quanto tempo, Felipe? Desse processo, você lembra? Foi coisa de 2 meses. Pensei que até seria um período um pouco maior, tipo, não quase um ano, mas realmente um período maior, porque tem muito detalhe, muita, né? Sim, o que acontece é que nesse caso nós tivemos que desenvolver isso com a negociação correndo já, tá? Então, e vários desses pontos nós tivemos que negociar diretamente com a parte contrária ali para conseguir costurar. Então, entendi. Essa garantia vai funcionar? Poxa, funciona para a gente e para o cliente, né? Para o comprador. Funciona? Não funciona. Então tem que voltar. Mas foi um desenvolvimento que foi bastante intenso nesse período e com muita abertura ali da gestão, justamente para entender cada meandro desse, como cada setor ia operar em relação a essas coisas, né, esses aspectos, para a gente chegar no fim e ter um contrato que fosse o mais adequado possível, né. Nós fizemos alguns contratos desse tipo para esse cliente e até hoje não tivemos problema com nenhum deles. Então é um exemplo aí de como isso traz solidez para o negócio. Case de sucesso, são vários, na verdade. São vários. Legal. Felipe, a pandemia do Covid-19 afetou ali o mundo inteiro. Sim. E eu queria entender um pouco mais. Se vocês ali da área jurídica, principalmente da CIVO e contratos, foram afetados também. Eu sei que muita coisa mudou. Já voltaram, entre aspas, ali, ao normal. O que você sentiu de diferença de finalzinho de 2019 para agora? Tá.
Bom, a pandemia ela teve um impacto bastante grande nos contratos porque ela trouxe uma situação superveniente ali para a relação, né? Ninguém esperava que aquilo ocorresse da forma que ocorreu e com a extensão de tempo que ocorreu, né? Então, grande parte desses contratos, justamente por não conseguirem prever esse tipo de caos, né, esse tipo de calamidade, eles tiveram que ser judicializados. Então, muita coisa mudou, muita coisa teve que ser adaptada aí nesse período. Então, nós tivemos um boom de judicialização, principalmente nas relações de turismo e coisas desse tipo, né? Mas a pandemia ela serviu muito para trazer para os olhos das pessoas a importância de você ter um contrato bem estabelecido, bem elaborado, né? E hoje eu já vi alguns contratos que até prevêem esse tipo de situação já, né? Ele traz algum tipo de adaptação em relação a isso. Claro que a gente espera que seja um evento raro, né, de ocorrer, mas as pessoas já estão um pouco mais precavidas em relação a isso. Mas foi sim um evento que trouxe muita quebra contratual, pelo que a gente chama de força maior, né? E que trouxe essa importância, né? Ressaltou essa importância de você ter um contrato que ele sai ali do padrãozinho e que ele tem um exercício jurídico, até de imaginação jurídica, né? De como essas coisas elas podem se desenvolver e até onde elas podem ir, né? Então, quanto mais longo o teu contrato, quanto mais complexo, quanto mais dinheiro envolvido nesse contrato, mais a gente tem que operar esse tipo de situação justamente para evitar esse tipo de risco. Então, ali você não vai imaginar, por exemplo, uma pandemia, mas você pode imaginar algum tipo de catástrofe e como você vai se relacionar com isso. É aquela coisa, né? Porque, por exemplo, a gente está numa sociedade cada vez mais imediatista, né? Então, qualquer coisa, assim, demanda que é um processo um pouco mais longo, ainda mais inicial, a pessoa fica resistente a fazer, se reluta a isso e tudo mais. Seja na parte de vida pessoal ou vida profissional, enfim, aqui no caso a gente está falando das empresas, né? Mas a pessoa tem que pensar aquilo, pô, se eu tô gastando um maior tempo para isso agora, lá na frente isso vai compensar bastante, porque quando tiver algum problema eu já vou estar devidamente preparado, né? Claro. Não só a parte dela, como a parte de segundos, terceiros, quartos, enfim, e tudo mais, né? Então, esse detalhamento é importante, o negócio falou, né? Dos contratos, prever várias, enfim, que tenha várias cláusulas, várias hipóteses ali de consequências que podem acontecer, porque se fazer esse contrato de forma mais vaga, né? Ali na frente, a quantidade de problemas que você pode ter é muito maior do que se você se dedicar a ele ali no início, né? Sim, sim. Porque o que acontece o que deve ser visto, né, pelo empresário o que acontece se esse contrato der errado. Ou seja, não tem contrato. O que acontece se eu prestar serviço para o Gabriel, por exemplo, ele não me pagar ou ele não cumprir com a parte dele? É um prejuízo para mim. Esse prejuízo é maior do que o custo de eu ter um contrato bem elaborado, de eu conseguir construir isso. E é aquela coisa, a maior parte dos contratos para relações jurídicas pequenas, seja uma prestação de serviço advocatício, por exemplo. É um contrato que eu acabei trabalhando bastante nele, detalhei bastante nele, mas é um contrato que eu consigo utilizar com várias pessoas, né? A gente está sempre adaptando ele, mas é um contrato que é reutilizável, né, de certa maneira. Então, é importante o empresário ter pelo menos isso, pelo menos um modelo ali que traga o core do problema dele, da situação dele, que traga a visão geral do negócio para ir trabalhando isso. Agora, contratos que começam a envolver muito dinheiro, né, que o impacto negativo do não cumprimento dele seja muito grande, é importante que você tenha um contrato específico para cada coisa, né? Mas aí sempre pensando no custo de oportunidade do negócio, né? Dentro disso, Felipe, quais, as principais melhores práticas que você pode citar na hora de promover, né, a validade de execução de um contrato eficaz? Tá. A primeira delas é ter um assessoramento, né? É um especialista, né? Ter alguém que vai conseguir fazer uma avaliação bem específica, bem cuidadosa disso.
Porque não adianta a gente ter um contrato ali que é juridicamente aceitável, mas que ele não se adapta ao mundo real. Uhum. Então, a gente tem que pensar sempre nisso, é algo que eu gosto de repisar bastante com os clientes. E a viabilidade desse contrato, ela vai se dar nessa relação. A tua prestação, ela se adequa ao meu negócio? Uhum. Sua forma de agir, né? A sua forma de operar se adequa ao meu negócio? E entender os clientes também, né? Às vezes a gente acontece inclusive conosco, você tem um contrato padrão e ele vai se desenrolando ali nas relações comuns. Só que às vezes você tem um cliente ou outro que ele age de outra forma. E aí é uma forma de você pensar, bom, tá sempre adaptando esse contrato, sempre melhorando ele, evoluindo ele. Uhum. Né? Então, nunca pensar no contrato como algo estático e pronto. Sim, imutável, né? Sempre ir adaptando, sempre ir melhorando e guardando isso. Então, assim, os principais pontos para trazer efetividade para o contrato é ter o contrato, Uhum. ter uma análise jurídica adequada desse contrato e sempre se atentar para os problemas que você está sofrendo, né? Acontece muito, né? O empresário tem lá no dia a dia dele uma série de dores e o contrato dele não prevê nada daquilo, né? Então, quando nós vamos elaborar um contrato para o cliente, a gente sempre fala para ele, você já tem um tempo de operação? Eu tenho 1, 2 anos aí. O que já aconteceu de errado? Aconteceu isso. Aí você vai ver o contrato dele, não tem nada, né? Não tem nada disso. Aí você vai pegar isso, vai traduzir ali para o mundo Essa história jurídico. é importante, né? É importante. Que é assim que a gente consegue desenvolver melhor o contrato. Porque até certo ponto, a nossa experiência consegue prever o que vai acontecer. Uhum. Mas existem questões operacionais específicas que às vezes a gente não consegue imaginar, né? A gente não consegue se colocar tanto assim no lugar do empresário. E a gente pensa em questões mais práticas e mais amplas, né? Mas às vezes para o empresário, uma característica que pareceria mínima faz muita diferença ali. E colocar aquilo no contrato não vai mudar nada pra gente, né? Assim, o trabalho de fazer aquele contrato. Então, a gente consegue deixar mais adaptado, mais saudável pro empresário conseguir operar. E aí a gente traz mais efetividade para ele. E em casos que já está com um contrato completo e a empresa decide adicionar mais uma cláusula, é necessário assinar esse contrato novo ou não? Com esse cliente específico não pode mexer, com os futuros clientes já dá para trabalhar com esse novo contrato? Não, a gente sempre pode modificar, né? Essa modificação ela tem que se dar pelos mesmos meios que foram utilizados para formalizar o contrato original. Então, precisou fazer a assinatura do contrato, vai ter que assinar esse novo, né? A modulação dele tem que ser próxima da outra. A gente chama isso de termo aditivo, né? Então, é um novo contrato, efetivamente, que vai compor aquele contrato anterior. Normalmente, a gente faz ele de forma mais simplificada, então ele muda só uma característica ou outra e compõe aquele original, né? Isso tudo é juridicamente válido e pode ser feito a qualquer momento, tá? Então, esse tipo de modificação é muito comum, com contratos que são mais alongados, principalmente. Você quer renovar ele ou você quer ajustar o valor de uma forma diferente da que estava prevista originalmente, ou você quer incluir novos serviços. Um problema que a gente já se deparou foi, por exemplo, uma construtora vender um serviço de construção para uma empresa determinada e no curso da atividade essa empresa foi demandando outras coisas e essa construtora deixou solto isso, né? Ela não foi formalizando por termos aditivos esses serviços e nem fazendo contratos autônomos em relação a isso. No fim, a empresa lá pagou o contrato principal, ficou isso elas por elas. Aí a construtora entrou com uma ação para tentar reverter essa situação e o juiz simplesmente não
não deu, né? Você tinha liberdade de contratar, por que você não fez? Então, e ela não documentou muita coisa no meio do caminho também. Então, causa bastante problema esse tipo de coisa. É sempre legal formalizar qualquer alteração na regra original. E isso é muito, muito tranquilo de se fazer. Felipe, para finalizar, você identifica, dentro da sua rotina, identificou recentemente, enfim, essa semana ou algum mês para trás, algum tipo de tendência dentro da área civil? Ou, por exemplo, no que diz respeito à inteligência artificial, teve algum impacto nesse sentido? Questão de automação de processos, o que você pode contar nesse sentido? Bom, a inteligência artificial está vindo com um impacto bastante grande, né? O problema da inteligência artificial é que ela é muito boa para criar coisas lógicas, né? Só que ela não tem imaginação, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque como eu vim repisando aqui desde o início da nossa conversa, contrato, ele em grande parte é um exercício de futurologia ali. Ou seja, de você entender algumas causas eventualmente que nem existiram ainda, que podem vir a existir, e como resolver os efeitos dessas causas, os efeitos hipotéticos dessas causas. Então você percebe, é tudo muito abstrato. Então, hoje em dia, o ChatGPT, por exemplo, se você quiser fazer o teste, é bastante interessante de ver. Ele constrói contratos muito, muito bem escritos e muito bem adaptados para determinadas situações. Então, se você fizer o prompt de forma adequada, ele vai trazer um contrato que muito provavelmente vai ser juridicamente aceitável, tá? E isso é muito positivo, né? No entanto, ele não vai ter esse grau de refinamento que é o que faz o contrato ter mais efetividade. Então, ele vai ser um contrato ok, não vai ser um contrato bom. E aí, quando a gente está falando principalmente de maiores volumes de transações financeiras ou de empenho de serviço, você precisa de algo bom, que seja adequado para o seu negócio. Então, eu entendo que a inteligência artificial vai desenvolver muita coisa nesse sentido. Os softwares que têm isso integrado e principalmente que preenchem os modelos vão facilitar muito esse tipo de situação, principalmente para empresas maiores. Então, você põe um modelo ali que já foi construído de forma mais desenvolvida e o próprio software vem e faz o preenchimento dele. Isso tudo vai facilitar muito a nossa vida. Mas eu acho que, pelo menos com a inteligência que eu vi até agora, eu não sou especialista nisso, não existe a possibilidade hoje de substituir o desenvolvimento humano desse tipo de contrato, quando a gente está falando desse contrato mais rebuscado, mais adaptado, mais próximo ali da realidade do cliente. Isso aí só a experiência nossa com certeza. E o feeling que vai trazer. A tecnologia pode ajudar muito, mas substituir, muito. acho que não substitui. Isso em qualquer área. Em alguns aspectos, justamente. Assim, a parte mecânica, né? Ela faz muito bem. Só que para esse tipo de ajuste fino, ele ainda não consegue fazer. Talvez um dia faça. Hoje ele ainda não consegue fazer. A parte humana necessária está nas duas pontas ali, né? Para dar o prompt o mais bem embasado possível e depois também fazer o refinamento que você falou, né? Aquela revisão adequada para cada caso. E nesse sentido, você tem principalmente para advogados, né? Você tem um ganho de desempenho gigantesco, né? Você reduz muito tempo de trabalho ali para esse contrato. No entanto, o que gasta mais tempo não é fazer o modelo dele, né? Depois de escrever uma centena de contratos, você já não tem mais muita dificuldade em seguir o miolo dele. A estrutura. Mas essa adaptação, que ela tem que ser negociada, ela tem que ser costurada entre as partes, aí sim é o que vai levar aí, por exemplo, 1 mês no caso desse cliente. E é aí que está o valor, né? Aí que está o desenvolvimento desse valor desse negócio. Legal. Bom, Felipe, quero agradecer você pela sua participação, pela presença aqui nesse episódio. Deu para matar muita dúvida, né? Com certeza.
nossa e do público que está ouvindo, seja em casa, no serviço, no meio de transporte, enfim. Então, agradeço a sua presença, muito obrigado por ter vindo. Você quer dar alguma consideração final aí? Eu quero dizer que foi uma honra ser chamado aqui, muito legal conversar com vocês. Tentar trazer uma contribuição, né, para quem está nos ouvindo, espero que tenha ajudado de alguma forma a esclarecer essas relações, as importâncias que tem aqui, né, para justamente trazer mais credibilidade, mais estrutura para os negócios, né? Uhum. Porque no fim das contas a gente está falando sobre a vida dessas pessoas. Sim. É de interesse de todo mundo, né? Justamente. Então ninguém quer fazer um acordo e que esse acordo seja descumprido depois. Uhum. Então é importante entender que essa ferramenta existe, que ela serve para isso, que não adianta buscar meios mais simplificados, Atalhos, né? atalhos justamente, para você atingir esse tipo de coisa, que é algo que vale a pena você investir um pouquinho de tempo e um pouquinho de cabeça ali mesmo, de energia, energia mental, para conseguir ter um acordo bem adequado, e assim você consegue garantir até uma posição melhor no mercado, seus clientes te enxergam de forma mais adequada, ele vê o profissionalismo da sua empresa desde o primeiro momento. Exato. Então, você entregou o contrato para ele, está bem feito, aquele contrato é claro, tudo está bem estruturadinho, ele já percebe que você não é um empresário ali de aventura, né? Exato. Então, eu espero ter conseguido trazer essa mensagem e ter ajudado. Não, com certeza, ajudou bastante, esclareceu muita dúvida, igual o Fábio falou para nós, para o pessoal que está nos ouvindo, não levar essa questão do jurídico como um custo, assim como um investimento para a empresa e focar muito bem ele no que você disse do preventivo, né? Então isso é fundamental. Então mais uma vez a gente quer agradecer a sua presença, pelo bate-papo e agradecer aos nossos patrocinadores, né, Fábio? É isso. Agradecer mais uma vez então pelo espaço, né, o IMA, o Podcamp, a Prefeitura de Campinas, os patrocinadores, como o Gabriel falou, né, o C Networking e a Stanley. E a gente se vê ou se ouve no próximo episódio então do ACCast. Muito legal, muito Obrigado, obrigado. pessoal.